examinando as Escrituras, nós vamos agora falar sobre a definição da palavra de Deus a respeito do homem justo, que busca o que é reto, o que é direito, o homem sincero, o homem que agrada a Deus. Nós estamos estudando vários textos da palavra de Deus que nos fala sobre a bênção de Deus sobre a vida do homem que é justo diante do Senhor. Estamos observando que a conversão, o novo nascimento, a mensagem da vinda do reino de Deus e nos arrependermos, porque é chegado a nós o reino dos céus, o reino de Deus, o reino de Cristo, ele nos leva a um novo nascimento, a uma nova vida na prática da justiça. Nós não podemos fugir da mensagem da palavra de Deus, que nos indica a respeito da justiça de Cristo, que nós também devemos seguir a Cristo, no seu modelo, a imagem e semelhança de Deus, a imagem de Cristo, tendo a mente de Cristo. Então, andando em verdade, justiça, sinceridade, na boa consciência e realmente conhecendo a Deus, conhecendo cada vez mais a Deus, conhecendo melhor a Deus para melhor praticar aquilo que lhe agrada, para servirmos melhor a Deus, então para obedecermos a Deus. Se nós amamos a Deus, nós guardamos o seu mandamento, a sua palavra, o novo mandamento de Cristo, amar ao próximo como a nós mesmos, como Cristo nos amou, vivermos uma nova vida que glorifica a Deus. Esta vida, essa nova vida, é a vida do justo, e o justo viverá pela fé. Nós não podemos tirar essa palavra integral, o justo viverá pela fé. Então vamos ver aqui em Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo de número 5, um ensinamento das Escrituras. Vamos examinar as Escrituras e vamos observar quem Deus considera justo. Vamos ter aqui um modelo do justo, que nos diz assim, Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 5. Diz assim: sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça. Então vamos ver quem é o homem justo. Este homem justo, ele faz juízo e justiça. Já sabemos que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Então o relacionamento de Deus com o homem, o reinado de Deus, o reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de juízo. Este reino é para o justo, para o que anda no caminho do Senhor. Jesus é o modelo do justo. Então vamos ver aqui em Ezequiel quem é o homem justo que faz, conforme está aqui escrito, que faz juízo e justiça. Então versículo 6. Não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos,
guardando os meus juízos e procedendo retamente. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Então nós nos lembramos ao ler estes versículos de muitas palavras, muitos textos do Novo Testamento, confirmando, enfatizando este ensino, lembrando que os apóstolos, os discípulos, Jesus mesmo tinha esses textos dos profetas, da lei, da Torá, do Pentateuco, dos Salmos. Eram justamente esses textos das Escrituras Sagradas que serviram de base para o discipulado de Jesus, para o ensino apostólico, para a pregação dos apóstolos. Então são esses hinos, são estes textos. Quando Jesus fala a respeito, por exemplo, de que nós o vimos nu e o vestimos, nós o vimos com fome e o alimentamos, ele está aqui lendo Ezequiel. Ele tinha já esta base para fazer esta pregação, dizendo, quando fizestes a um destes pequeninos, quando alimentastes o que tinha fome, ou quando vestistes o que estava nu, conforme está em Ezequiel, a mim o fizeste, disse Jesus. Então estes entrarão no reino de Deus, porque o reino de Deus, ele tem como base essa justiça, esse juízo, fazer o bem, alimentar o pobre, o faminto, vestir o nu, cuidar daquele que tem carência, daquele que está ferido. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele nos deu a vida, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e nós precisamos andar também na prática deste caminho de Jesus, neste modelo de justiça e de juízo. Quem fizer isto, quem proceder desta forma, certamente viverá, diz o Senhor Deus. Então a salvação de Jesus, ela é acompanhada de um novo nascimento. Quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Quem não praticar esta base de juízo, de justiça, não teve um encontro com Cristo, não se converteu, não nasceu de novo, não se arrependeu do seu mau caminho, do seu pecado, porque continua na prática da injustiça, continua vendo o seu irmão com fome e não o alimenta. Nós falamos aqui no último estudo que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E se nós pela manhã levantamos, agradecemos a Deus pela noite, por termos acordado para um novo dia, para a vida, louvamos a Deus, damos graças a Deus, e logo buscamos o pão nosso de cada dia, então nós nos amamos, nós amamos o nosso corpo, nós amamos a nossa vida, nós queremos o melhor para nós. Então amar ao próximo como a nós mesmos vai indicar que você vai orar, agradecer a Deus pela vida do seu irmão, do seu próximo, e também vai procurar saber se ele já comeu o pão da manhã, o pão de cada dia, se ele tem o alimento, se ele não está com fome, se ele não está nu, não está passando necessidade, se ele não está com frio. Então, dessa forma, você nasceu de novo, você ama o seu próximo, você está andando em juízo e justiça, na prática do bem. Não há conversão a Deus sem prática do bem, sem prática da justiça, do juízo. Se nós não andarmos na luz, nós não somos filhos de Deus. Então não há salvação sem transformação, sem nascer de novo. A salvação inclui o novo nascimento. É uma fé que leva à obediência e leva à prática das boas obras. Obras de justiça, como Abel praticou, e assim Abel foi salvo. Deus respondeu, confirmando o recebimento do culto e da salvação na vida de Abel. Caim, que era do maligno, não teve essa confirmação de resposta de Deus, de que havia sido recebido por Deus. Então Caim não teve
confirmação de salvação, de estar agradando a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé vai levar a uma prática, a algo que agrada a Deus. É a partir da fé. Nós lembramos aqui sempre que a fé é o começo. A fé é o passo, é o primeiro passo, é o passo inicial. Mas a vida vai nos levar à prática, a uma vida pela fé. Quando Hebreus diz que pela fé alguém realizou alguma coisa, então é a confirmação da fé, não é uma fé vazia, não é uma fé inerte, não é uma fé inoperante, sem frutos. É uma fé que produz frutos, que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso fazer alguma coisa, produzir alguma coisa que agrada a Deus. O que agrada a Deus é o que nós acabamos de ler. Justiça e juízo sendo praticados. Então ele começa falando a respeito de idolatria, de um culto mal realizado, como o de Caim, que Deus não se agrada. Então, comer carne sacrificada nos altos é um culto mal realizado. É um culto da concupiscência da carne, dos desejos da carne. Então, dessa forma, este culto não agrada a Deus, da glutonaria, da avareza. Então, isto aqui não agrada a Deus. Assim como levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel. Então, ter cuidado com a idolatria. Então, nós celebramos a Deus, é o Senhor quem nos dá vitória, nós oramos, pedimos a Deus e esperamos receber de Deus. Então, muito cuidado com esse desvio para os ídolos, para situações que no passado deram resultado e que se tornam ídolos, são repetidos e não têm a essência da fé em Deus. Então nós precisamos estar com cuidado para não nos desviarmos para a idolatria. Quando aqui fala das mulheres, não contaminando a mulher do próximo e nem se chegando a mulher na sua menstruação. Eu vejo aqui um grande cuidado com a figura, com a igualdade da mulher e com as particularidades da mulher, o respeito que nós devemos ter, porque Deus realmente cuida das mulheres de uma forma toda particular, toda especial, pela pureza, por ser a mãe. Então temos que ter todo o respeito. O homem tem que ter todo o cuidado e todo o respeito com a mulher. O homem não pode lidar com a mulher com ignorância, desconhecendo a posição da mulher, a situação toda particular e especial que a mulher tem. Por isso, cuidado de Deus aqui com a mãe, com a mulher, com a nação, com a importância do papel da mulher na sociedade, na família, na pureza, na forma como a sociedade vai se desenvolver. Então, muito cuidado para não contaminar a mulher. Muito cuidado no relacionamento com a mulher. O versículo 7 fala, não oprimindo a ninguém. Então, muito cuidado, muito respeito. Nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Nós não podemos fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito com o nosso corpo, com a nossa vida, nos oprimindo, maltratando. Então, amar ao próximo como a si mesmo está aqui incluído. Eu quero paz, eu quero alegria, eu quero oportunidade, quero portas abertas. E então você não pode oprimir a ninguém, dificultar a vitória de ninguém. Você não pode perseguir ninguém maldosamente, difamando, falando mal, falando mentiras, oprimindo ninguém. Você tem que deixar todos alcançarem, conquistarem aquilo que eles puderem com autonomia, com liberdade.
Então ajude as pessoas, incentive, motive. Isso agrada a Deus, mas a opressão desagrada a Deus. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Fazer o bem, amar, essa fé tem que nos levar às obras, tornando ao devedor a coisa penhorada. Então, sempre tendo esse cuidado nos negócios, no relacionamento, para não extorquir ninguém, não fazer também do devedor um escravo da sua dívida com juros altos, além da correção monetária necessária, natural da inflação, de algo bem próximo à realidade que estamos vivendo na sociedade. Mas então, não tomando os bens do devedor, mas dando oportunidade para que ele possa recuperar o seu bem. Fazendo então com o outro o que você realmente esperaria que fizessem da melhor forma possível para você. Não roubando. Então veja aqui, um servo de Deus tem que ter muito cuidado na vida, no dia a dia, não roubando ninguém, não utilizando aí de alguma situação em que você tenha condição, você apareça lá, uma facilidade, então você use isso para roubar o seu próximo, alguma coisa. Então, não roubando, assumindo, se antecipando, devolvendo, restituindo, como fez Zaqueu, quadruplicadamente. Você precisa se antecipar para o bem, não para o mal, não praticando o mal. Isso é base de Deus na vida de um homem, de uma mulher, a justiça e o juízo, um bom entendimento da causa, da situação, por isso não defraudando o seu próximo, não roubando o seu próximo. Dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com veste. É o versículo que nós já comentamos, que Jesus reforça, que os apóstolos também reforçam. Nós lemos aqui 1 João, capítulo 3, que diz que se você tiver bens deste mundo, tiver condição e não suprir a necessidade do seu irmão, você não ama. Você não é de Deus, você não é nascido de Deus se você não ama e não ajuda o necessitado, não supre a sua necessidade. Porque aquele que ama conhece a Deus, é nascido de Deus. Eu amo o meu corpo, eu amo a minha alma, eu amo a minha vida, eu me alimento. Então, se eu amo o meu próximo, eu alimento o meu próximo, eu ajudo, eu dou a mão, eu socorro. Como Jesus deu o exemplo de amor ao próximo, o samaritano que ajudou aquele que havia caído nas mãos dos salteadores estava ali quase morrendo, estava ali caído no chão e iria morrer ali se o samaritano não o ajudasse. Então Jesus disse: esse amou o próximo. Você é de Deus? Ama o seu próximo. Quem ama é nascido de Deus. E ama o seu próximo, cuidando da sua ferida, do seu machucado, da sua dor, seja da sua alma, seja do seu corpo, seja o que for que você percebe que está trazendo sofrimento e o seu próximo não tem força para vencer aquela dificuldade, aquele sofrimento, você ajuda, você socorre. Esse pratica justiça e juízo. Não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros. Então, veja que a importância do dinheiro, a importância da administração do dinheiro, do uso, a importância que Jesus deu, que a palavra de Deus dá, a termos dinheiro, a termos bens deste mundo. Como isso é importante para a vida, como isso pode nos levar a usar esse dinheiro para o bem, não como aquele rico que não dava a comida, o alimento para o pobre Lázaro. Os cachorros vinham e cuidavam, lambiam suas feridas, mas o rico não lhe dava remédio, não levava ao hospital, não fazia como o samaritano. Então ele foi para o inferno.
Por quê? Porque ele não praticava a justiça. Jesus está repetindo aqui o que Ezequiel está dizendo, o que o Senhor falou. Veio a minha palavra do Senhor dizendo essas coisas. É a palavra de Deus. Falando do dinheiro, da boa utilização do dinheiro. E que quem utiliza bem o dinheiro, esse serve a Deus com o seu dinheiro, com os seus bens. Ajuda o necessitado. E Deus, nós temos repetido aqui, que Ele muitas vezes te dá o dinheiro para que você possa suprir a necessidade de outros. Então Deus sabe que tem alguém na sua família, próximo a você, passando necessidade, que não tem como receber aquele dinheiro, não tem condição de administrar, como aquele pobre, cheio de feridas. Então Deus te dá condição, abre as portas, você tem o dinheiro, e agora Deus quer que você utilize bem esse dinheiro, administre bem esse dinheiro, servindo a Deus, ajudando o pobre, o necessitado, desviando a sua mão da injustiça. Então te engana quem não te chamar a atenção para essa palavra de Deus, que está em Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, João, todo o Novo Testamento, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, em toda a Escritura sagrada, na palavra de Deus. Que você tem que desviar a sua mão da injustiça, como fazia Jó, como fazia Noé, como Abraão, como Moisés, como Davi. Você tem que desviar a sua mão da injustiça diariamente. Tem que acordar, orar, fazer um propósito com Deus. Senhor, hoje eu vou desviar a minha mão da injustiça. Hoje eu vou agir como um filho de Deus. Hoje eu quero ser como tu. Hoje eu quero te servir. Hoje eu quero te honrar. Então, vou me desviar do mal. Vou me apegar ao bem. Vou me desviar da injustiça. Vou fazer o que é correto, o direito, o honesto, o que tem boa fama, o que fala bem a minha consciência, uma boa consciência. Se você não faz isso e se ninguém te ensina, estão errando com você. Estão pondo a sua alma em perigo, porque você não está aprendendo a se desviar do mal, a se desviar da injustiça. E quando você pratica a justiça, você agrada os céus. Deus ama o que pratica a justiça, o bem, o direito, o que socorre o necessitado. Deus ama, Deus responde, Deus abençoa. Quem abre o seu coração para o pobre, quem cuida do necessitado. Deus ama. Você realmente está realizando a obra de Deus, a vontade de Deus, você está agradando a Deus. Você está servindo a Deus, Deus te abençoa. Deus abençoa sua família, sua posteridade, Deus abençoa sua casa, sua entrada, sua saída, desde agora e para sempre. O Senhor te livra do mal, porque você faz o bem, porque você busca o que é reto, você se desvia da injustiça, do mal, da ignorância, do pecado. Então você precisa praticar a justiça, fazer o bem, praticar o bem, para ser recebido por Deus. Toda essa palavra é a respeito do homem justo que faz o que é justiça, o que é o juízo, o que é a verdade, o que é o correto, o que é o direito. Aquele que se desvia do mal, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. Então, algo básico que nós aprendemos na nossa vida, que a vida nos ensina, é a respeito de ouvir as coisas e ter um bom discernimento. O justo, onde ele chega, ele leva a luz, leva o juízo, a justiça, a verdade. Ele ouve uma parte, ele ouve a outra, então ele faz verdadeiro juízo entre homem e homem. Ele tem esse dom.
o discernimento dos espíritos. Ele ouve uma história, ele ouve outra história e ele tem um bom coração. É um homem bom. Ele faz o juízo. Ele exerce, diz aqui, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. É algo que agrada a Deus. É quando há uma conversa e alguém fala uma coisa, o outro diz outra coisa e há ali algo verossímil, há algo ali que parece ser a verdade, ele ouve atentamente, ele faz ali o juízo e ele intervém com justiça, com desejo amplo, grande desejo de ver a verdade prevalecer. Tenha certeza que isso é algo que acontece aqui na terra e que chega aos céus. Cada palavra proferida aqui na terra chega aos céus e os céus estão atentos. Se essa palavra é justa, se é pura, se é reta, se é verdadeira. Quando é, Deus se agrada, os céus se agradam. A palavra é importantíssima. Nós daremos conta de cada palavra que falamos. Quando nós começamos alguma coisa e nos propomos a falar, a ensinar, é algo importantíssimo para os céus. Pregar, falar, ensinar, ajudar, dar bons conselhos, ter sabedoria, buscar falar a verdade do coração, falar com Deus, falar com o próximo. É algo que os céus acompanham, guardam cada palavra. E quando um homem se propõe com toda a força da sua mente, do seu coração, a exercer este dom da palavra, com juízo, com justiça, exercendo, fazendo verdadeiro juízo na situação, na palavra, na sua colocação, os céus recebem. E fica escrito um memorial diante de Deus, do sábio, do que falou com amor, do que ajudou, do que ensinou, do que socorreu, usando uma palavra. Então, por isso a palavra é tão importante. Jesus é o verbo de Deus, a verdade, a justiça. Por isso é tão importante andar na luz com palavras de vida, palavras de cura, palavras abençoadoras, palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a palavra é tão importante na história. Veja que quando Jesus fala do ímpio, da impiedade, da maldade, ele se refere lá ao diabo, pai da mentira, que mente, que falou palavras de mentira, de injustiça, desde o Gênesis, lá com o primeiro casal, palavras de tentação para separar o homem de Deus, para afastar o homem e a mulher de Deus, para levá-los à morte, através do que? Da palavra injusta, da palavra mentirosa. Mas quando alguém abre a sua boca para dar uma palavra de vida, de direção correta, de ensino da palavra de Deus, de testemunho da verdade de Deus, essa palavra é importantíssima. É palavra de justiça, de juízo, de direito, de solução, sabedoria, de verdade. Salomão agradou a Deus. Por quê? Porque teve uma fé omissa, porque ele creu e venerava a sua fé e dizia e proclamava que tinha fé? Não, porque ele exerceu o seu reinado com sabedoria de palavras, de solução de problemas, de resposta. Ouviu a mulher, ouviu a outra e decidiu ali com sabedoria para ver de quem era o filho. E aquilo agradou a Deus, tanto a sua oração pedindo sabedoria, quanto o seu ministério, a sua obra. Houve fé para orar e houve dedicação para exercer esta fé, agradando a Deus.
através da palavra, da sabedoria que Deus lhe deu. Então Salomão já sabia que tinha um trabalho a ser realizado, uma obra a ser realizada na sua vida, a partir da sua oração da fé. Então, Deus está falando aqui, o Senhor está falando conosco, que nós temos que fazer verdadeiro juízo entre homem e homem, ouvir bem e falar bem, com discernimento, com verdade, buscando realmente a luz, a solução para aquele problema. Andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Então, o justo viverá. O justo é o que guarda a palavra de Deus e pratica, anda nos seus estatutos, guarda os seus juízos e procede retamente. Nós precisamos proceder a cada dia melhor, retamente, procurando conhecer melhor a palavra de Deus, examinando as Escrituras e procedendo de acordo com esses estatutos da palavra de Deus. Hoje nós demos uma ênfase para o ouvir, entender, ter sabedoria, discernimento nas causas entre os homens, você ser luz, você ser bênção, você chegar num ambiente que está tendo confusão, as pessoas não se entendem, você diz, me falem, o que está acontecendo? E você crê que Deus vai te dar sabedoria, realmente Deus te usando e você trazendo uma palavra de solução, de interpretação correta, reta, justa, fazendo juízo, e todos cedendo, todos entendendo e todos aceitando aquela palavra. Isso marca a presença do justo naquele lugar. Este viverá pela sua justiça. Então, o justo viverá pela fé. Que Deus possa te abençoar, Deus possa te dar essa sabedoria para que você seja justo, reto, correto diante de Deus, entendendo aqui os seus estatutos, entendendo a sua palavra e agindo, praticando esta palavra, obedecendo e glorificando a Deus. Vamos então orar, interceder pelas famílias, pela sua casa, pela sua vida, também pelas nações, por todas as famílias da terra. Senhor Deus, Pai amado, nós colocamos todas as famílias da terra diante de Ti, clamando a Deus pela solução dos seus problemas, pela cura das suas enfermidades, para que venha, Senhor, sabedoria do céu sendo derramada sobre essa vida, dando discernimento dessa causa, dessa situação, para que ele encontre o caminho da vitória, que ande pelo caminho da luz, da Tua presença, por essa maravilhosa luz do céu, Senhor, que ela seja derramada agora em todos os lares da terra. Que todas as famílias sejam abençoadas agora com o discernimento da verdade, da justiça, da paz, do amor, da Tua presença. Que venha o conhecimento da Tua glória, conhecimento da paz que só o Senhor pode dar, que o mundo não tem, mas que o Senhor tem dos céus para derramar sobre todas as nações. Que venha paz, que venha a solução dos problemas, para que venha, Deus, o conhecimento da Tua glória, que encha esta terra como as águas cobrem o mar, e que a salvação chegue, Senhor, a todas as nações, a todos os chefes de governo, a todas as famílias da terra. Muito obrigado, Senhor, pelo milagre de hoje, obrigado pela vitória. Nós oramos te agradecendo pela resposta, em nome de Jesus, o Messias. Deus te abençoe toda a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, que Ele abençoe a sua vida eternamente.